Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 9, terça-feira, hoje a gente celebra também a memória de Santa Paulina. O texto do Evangelho, nós estamos aí ao longo da semana meditando o Evangelho de São Mateus, especialmente aí estamos nos demorando no capítulo 9. E hoje o texto a gente pode dividir ele em duas partes. Na primeira parte, Jesus se revelando para nós quem ele é. E a segunda parte, Jesus falando da necessidade da missão e aquilo que envolve essa missão. Bom, quando se trata da primeira parte do Evangelho, relata aqui o texto para nós que Jesus, ele liberta um homem que era mudo, que estava possuído pelo demônio. E quando o demônio é expulso, então o mudo começa a falar. Isso aqui é uma concretização dos textos messiânicos, especialmente do profeta Isaías, que fala a respeito de Jesus. Que quando aquele que regeria as nações com cetro de ferro, ele viesse, os mudos falariam e os cegos teriam visão de novo. Porque a continuação desse texto, o que vem antes desse texto, antes do versículo 32, é a cura dos cegos que encontram no meio do caminho. E Jesus pergunta: vocês têm fé para que... Vocês acreditam que eu posso curar vocês? E eles dizem: sim, nós temos fé. E Jesus então realiza a cura. Jesus trabalha a questão da fé, ele dá suas credenciais, e agora aqui, ora, cego enxergar e mudo falar é o cumprimento da promessa messiânica. Ou seja, o texto do Evangelho está nos dizendo aqui, é ele mesmo. E isso aqui é tão interessante, meus queridos, que os fariseus, com o coração endurecido, não conseguem nem se lembrar daquilo que eles sabiam, por lei e tradição. Por quê? Eles sabiam, conheciam a Torá. Diferente de nós hoje, que não conhecemos muito a Bíblia, né? A gente tem ainda essa dificuldade de ler muito. São poucas as pessoas que conhecem mesmo a Bíblia. Nós temos uma dificuldade ainda de ler e de mergulhar na palavra. Como nós precisamos conhecer mais a Sagrada Escritura? Todos nós, né? Eles não. Eles conheciam a Torá perfeitamente. Inclusive, todas as profecias que estavam relacionadas ao Messias, eles conheciam. Então, o fato deles negarem esse fato que Jesus realizou ali, a expulsão de um demônio, e que o mudo começou a falar, e que os cegos anteriormente tinham enxergado, estava evidente para qualquer bom entendedor que aquele que estava realizando tais coisas só podia ser o enviado mesmo. Estamos falando aqui da terra de Israel. Eles estavam aguardando o cumprimento da promessa. E quando eles estão diante da promessa, eles são incapazes de ver naquele judeu, Jesus, o Deus encarnado. E nós hoje também, meus irmãos, corremos esse risco de não reconhecer a Jesus. Não reconhecer Jesus presente no meio de nós, na sua palavra.
Temos uma dificuldade imensa de reconhecer Jesus, por exemplo, na Eucaristia. Jesus está na Eucaristia, ele é a Eucaristia. Depois das palavras da consagração, do momento da epiclese, quando o sacerdote impõe as mãos, ele pronuncia as palavras de Cristo. Ali, depois desse momento, já não é mais pão e já não é mais vinho. Ali, pelo milagre da transubstanciação, está Jesus ali. Aqueles que não reconhecem Jesus ali na Eucaristia são parecidos com esses fariseus aqui. A promessa está ali, o cumprimento da promessa está ali. Ele instituiu a Eucaristia, biblicamente falando. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazei, há um mandato do Senhor, fazer o que ele fez, e é isso que acontece na missa. O sacerdote, ele repete as palavras de Cristo, ele repete os gestos de Cristo. Por isso nós dizemos que lá o padre, ele é in persona Christi. Na realidade, quem consagra não é o sacerdote, é Cristo, através do ministério ordenado daquele homem. Que coisa maravilhosa! E quantas pessoas ainda, até dentro da igreja, têm dificuldade de acreditar nesse grande milagre de Deus. Os de fora que o digam, né? Que diz que nós adoramos um pedaço de pão. Nós não adoramos um pedaço de pão. Nós adoramos o sacrossanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós católicos adoramos a humanidade santíssima de Cristo, sim, porque sabemos quem é Jesus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é uma única pessoa em duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina que ele sempre teve. Pela união hipostática das duas naturezas, ali está a pessoa do Verbo. Aquele ali é Deus. E por ele ser Deus, e por causa desse mistério da união das naturezas, porque tudo foi assumido, como nos diz Santo Irineu, nós então adoramos sim a humanidade santíssima de Cristo. Jesus, ele é verdadeiro. Nós não temos a menor distinção entre fazer um Jesus histórico e um Cristo da fé. Para nós é a mesma pessoa, é a mesma coisa. É Jesus. Ele está ali, verdadeiramente. Aconteceu substancialmente. Então, muitas pessoas têm dificuldade de crer nisso, meu Deus. Está aqui, é bíblico. É a promessa. Os fariseus também, ao olhar para Jesus e ver tudo aquilo que estava acontecendo, foram incapazes de acreditar. Eu fico assim estupefado de ver, né? Porque se não tivesse provas disso, tudo bem, para os incrédulos, né? Para o crédulo ele não precisa de prova. Que Jesus disse para Tomé: você acreditou porque viu, bem-aventurados aqueles que vão acreditar sem ver, somos nós. Jesus deixou, por exemplo, milagres eucarísticos estupendos, meus amigos. Que se você pegar um avião, qualquer um, e não é uma invenção, não é uma armação da igreja, se você pegar um aviãozinho na Itália e procurar o milagre de Lanciano, por exemplo, você vai encontrar o milagre de Lanciano lá. Aquele pão que não só se transubstanciou, mas Jesus deixou um sinal externo ali, né? Um sinal aparente. Ali, aquele pão, né? Ele então virou carne mesmo, carne de coração de uma pessoa viva. Está exposto para veneração. Não é invenção nossa. Então, como nós católicos dizemos que Jesus é a Eucaristia e por isso nós adoramos a Eucaristia, nós adoramos a Eucaristia porque é Jesus e ele deixou provas para qualquer um que quiser ver. Mas esse é um dos milagres eucarísticos, milagre de Lanciano, mas tem muitos outros. Tem muitos outros milagres eucarísticos que estão atestados hoje para aqueles que não creem, para que possam reconhecer Jesus. E não só isso, Jesus diz por quê? Ele dá suas credenciais, porque existe uma missão. Existe uma missão. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E porque ele é Jesus e ele deixou suas credenciais, ele mostrou que ele é ele mesmo, é um enviado, e ele está presente na Eucaristia, é que nós podemos então entrar de cabeça nessa missão, gastar a nossa vida com isso e pedir ao dono da messe, que é o próprio Deus,
que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. Existe uma multidão de gente ainda para ser evangelizada, meus irmãos, e nós precisamos trabalhar na construção do reino de Deus. Eu quero, quando chegar o último dia da minha vida, eu possa dizer a Deus que eu combati esse bom combate da fé, que eu pude não só anunciar, mas também viver tudo isso que falo todos os dias na minha vida, para que eu possa então receber de Jesus o prêmio da vida eterna. Estamos lutando. Eu estou lutando, eu não sei você, eu estou lutando. Não está tudo pronto, não está tudo feito, estamos a caminho, mas a obra é grande e nós precisamos de muitas pessoas empenhadas na construção do reino. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.